Come to me. Come to me. Tell me what you can from the beginning. Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Corrêa e estão aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio? Oi, Carlos, tudo bom? Tudo bem. Mauro Xavier, tudo bem? De novo. Tudo bem. Tudo Monstros, certo. mas dessa vez não zumbis, né? Exato. Vamos discutir que tipo de monstro é esse monstro, É né? um triângulo amoroso entre um tiozão esquisito, uma novinha e um noivo paspalhão, assim. É. Quase uma comédia romântica. Mas ao E invés, com clima natalino, né? ao invés disso estar ou no Disney Plus ou no Xvideos, não está em lugar nenhum por enquanto. Enquanto não. Porque Se vai entrar no MUBI. a gente vai falar de um filme que estreia, na verdade, só no ano que vem, né? 2 de janeiro, a data prevista. Hoje a gente vai falar sobre Nosferatu. Novo filme do Robert Eggers e refilmagem, né, do filme de 1922. Refilmagem, não é nenhuma refilmagem, né, porque aquele era um filme mudo, né? É uma nova versão de uma história que por si só já era uma versão, né? Que o Nosferatu, para quem não sabe, é uma livre adaptação, nada livre, né? Do Drácula, só que eles não tinham os direitos, né? Então, os nomes ali são outros. Mas a história, se tu pegar os filmes do Drácula, se tu pegar pelo menos um dos mais conhecidos aí e renomados, que é o Drácula de Bram Stoker, do Coppola de 92, a história é bem diferente, né? Esse aqui, ele é bem parecido mesmo com o Nosferatu lá de 22. E aí a história já é bem conhecida, né? Mas Foi na cabine do Nosferatu de 22, Carlos? não, nessa não foi. Cara. Mas eu tive a oportunidade de assistir no Santander Cultural, Não, numa mostra alemã há uns 10 anos atrás. E eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que ele passou em algum desses Fantaspor, versão provavelmente musicada, acho que né? sim. Acho que sim. Esse filme é mais longo, né, que o Nosferatu. O Nosferatu tem 1h30, esse aqui tem 2 horas e quase 2 horas e 15. Mas tem falas, né? Ao contrário do Nosferatu. A história, para quem não sabe, tem um agente imobiliário, por assim dizer, né? Que é o Hutter, aqui vivido pelo Nicholas Hoult, que vai ser o Lex Luthor agora, né? Do filme do Superman, no novo Superman, ele é o Lex Luthor, que, aliás, não sei quando é que esse programa vai estar no ar, mas agora, nessa quinta-feira, dia 20, tá para sair, né? O primeiro trailer do Superman do James Gunn. Mas, enfim, o Nicholas Hoult vive o Hutter, que é esse agente imobiliário, por assim dizer, que tem que ir no castelo de um conde excêntrico que quer comprar propriedades numa cidadezinha da Alemanha em que ele vive. E, obviamente, esse conde é o Conde Drácula, que aqui não se chama Drácula, se chama Orlok, né? Conde Orlok. E aí coisas ruins começam a acontecer, né? E não param nunca mais. A gente vai dar spoiler, por mais que seja uma história bastante conhecida, né? Porque tem algumas coisas ali no final que vai que a gente ache diferente ou não. Então vamos lá, né? Que acho que hoje a gente vai ter debate, né? Que às vezes a gente concorda muito aqui e hoje eu acho que a gente não vai concordar tanto. Então vamos começar por cima. Eu acho que quem mais gostou aqui foi o Márcio, então ele pode começar. Eu gostei. Apesar do nosso Orlok, o vampirão, lembrar muito o Gengis Khan, né? Então, lembra o Gengis Khan Não por acaso, dos anos né? 80 ali? Não por acaso. Aquela banda, não é uma boy band, né? Porque tinha mulheres na banda, né? Mas era uma... Do clássico Comer. Comer, né? Que casa bem com esse filme também, né? Em todos os sentidos. Casa bem Comer. Então, assim, o filme ele é uma homenagem, uma releitura ao Nosferatu, né? Que mescla tanto no elementos do Nosferatu, como o Carlos falou, do Drácula, do Bram Stoker. Então tem um pouco de cada um nesse filme, assim. Mas eu acho que ele é a própria versão do Eggers, assim, né? O filme eu achei
muito bonito, assim, visualmente, né? Toda a questão gótica do ambiente, do clima ali. As questões das mudanças climáticas ali, né? Que é a chuva, a neve, tudo aquilo bem presente na história, quase como o próprio personagem da história, assim. Então o filme tem esse climão que é meio característico dos filmes do Eggers, né? Quem viu A Bruxa, quem viu O Farol, quem viu O Homem do Norte também percebe um pouco que é a tônica dos filmes dele, assim. Tem alguns elementos de terror mesmo, assim, de monstro e de, né, jump scare, que nem o Carlos falou em alguns momentos, mas tem coisa... então ele é bonito e assustador ao mesmo tempo. Ele é um filme de terror mesmo, assim, né? Não é um terror leve, não, é um terror, assim. Mas é um filme de terror, apesar dos jump scare, é um filme de terror mais adulto, assim, não é um filme de terror... Não é pânico. Não é pânico, e eu acho que ele foge um pouco até daquele que a gente gostou esse ano, que foi da Primeira Profecia, assim. Sim. Eu acho que ele é um nível mais... Não digo intelectual, mas é um nível mais rebuscado. sério. Rebuscado e sério, assim, até pela linguagem dele, que é uma linguagem século XIX, assim, em alguns momentos, tá? E eu acho que o filme ele funciona bem, até mais ou menos o final ali. Eu acho que o final ele foi meio anticlímax, né? Embora a cena final, acho que ela seja bonita, mas ela não tem a tensão de um filme de terror, que vai se encaminhando pro final, que é meio que clímax, catarse, né? Tu vai com aquela ansiedade. Não, o filme ele é meio, tipo, ele te leva até um lugar e daí ele te puxa de volta e fica meio um anticlímax, assim. Mas casa bem um pouco com a história que ele quis contar, que eu falei brincando no começo que é um triângulo amoroso, mas sem dar muito spoiler, assim, é um triângulo amoroso que envolve os 3 personagens, que é a personagem da Lily Deep ali, que é a... Vou pegar o nome dela, a Ellen Hunter, que é o personagem do Nicholas Hoult, que é o Thomas Hunter, e o personagem do Bill Skarsgård, que é o Conde Orlok. E ela é uma Nepo Baby, por quê? Ela é filha do Johnny Depp. Johnny Depp. E que poderia ser um bom Orlok também, né? Poderia, né? Esse filme eu tava pensando, Talvez se precisaria- esse filme talvez fosse uma fosse- comédia romântica dos anos 80, seria a Meg Ryan, Tom Hanks e o Nick Nolte, né? Nossa. Né, eu acho Nick Nolte? Nick Nolte como Interessante. como o vampirão excêntrico. Eu achei que tu ia dizer o Nicolas Cage. Assim, voltando pro filme, tá? Ele tem umas coisas muito... eu tô, desde que eu saí do filme, tentando me lembrar qual é o termo e não veio, assim. Então, não vai vir agora. É uma coisa meio espartana, assim. Tipo, o castelo do Conde Drácula, com o Conde Orlok, no caso, ele, tipo, não tem nada dentro. Ao contrário do Drácula do Bram Stoker, que é aquele castelo suntuoso. Não é suntuoso, mas tinha castiçais, tinha jantares, não. Não tem nada, é um castelo vazio que tem Mas uma ele mesa... lembra bastante o do Nosferatu. do Murnau. Do filme de 22. Então ele é um filme de vampiro bem... como é que eu vou dizer... contido, assim, meio opressivo, assim. Tanto é, até o Carlos lembrou quando a gente estava sendo que ele tinha poucas cenas externas. E é mesmo, ele tem mais algumas cenas... Isso talvez remeta mais ao... agora vou dar uma de burrão aqui, me confundir talvez com um movimento alemão, não sei se é expressionismo, né? Expressionismo. Talvez seja um pouco nesse sentido. Acho que sim, até porque ele vai na vibe do Nosferatu, que é desse movimento, assim. E também tem elementos, né? Porque agora todo filme tu tem que falar um pouco também de contágio, de pandemia, de quarentena. E esse filme traz isso com a chegada dos ratos no navio do Drácula, que começa a espalhar a peste pela cidade. Assim. E tem aquela questão da dicotomia também de filmes de terror dos anos 70 ali, que é a coisa da ciência e da religião, assim, né? Então, em vários momentos ali, o personagem, especialmente do... Nicholas Hoult? Não, o William Dafoe, que ele faz tipo um Van Helsing. É o Van Helsing, só que não pode usar é o nome Van do Van Helsing Helsing, que não né? podia usar o nome. Assim então. como o Nock, ele é o Renfield, que não pode ser o Renfield. Que não pode ser o Renfield. Então ele está sempre falando isso, que a ciência cegou as pessoas para as coisas do misticismo mais antigo, que isso começa a aflorar e a ciência não consegue conter, enfim. Então tem toda essa dicotomia assim, entre ciência e religião que o filme trata, mesmo que superficialmente, não aprofunda muito, mas está sempre te lembrando desses elementos ali, e que é uma coisa que a gente comentou aqui quando a gente falou da profecia não, do Exorcista, né? O Exorcista trata muito disso,
um filme, o Exorcista o primeiro lá, da década de 70, né? E tem outros filmes dos anos 60, dos anos 70, ali, quando começou essa onda de terror sobrenatural, assim, da profecia, e tantos outros, que faziam muito essa dicotomia, assim, de tentar buscar a espiritualidade das pessoas, assim, tu tava vendo uma era muito... Tu saía daquela época hedonista ali dos anos 60 e tu começava a entrar numa época um pouco mais conservadora, né, dos anos 70, que foi culminar nos 80 depois, então tu tinha essa volta da religião e a condenação dessa coisa mais secular, assim, no caso, que é aqui tratada como questão da tecnologia, porque é o mundo que está se modernizando ali no século XIX. Ele não situa muito bem a data, mas é mais ou menos século XIX. 1800 alguma coisa ali, né? É isso. Então, em linhas gerais é isso, assim, eu gostei do filme, né? Depois eu dou as estrelinhas, eu acho que tem algumas ponderações de por que eu não dou 5 estrelas ou mais para ele, mas enfim, eu acho que em geral é isso. Ok. Pode Não, ir, tô aqui Marcela. tentando processar um pouco. Eu vi recentemente, mas mais especificamente há 2 dias atrás, o de 90? O de 90. 92? Mas o Nosferatu eu tinha assistido bem mais tempo e eles são similares na questão da escuridão, né? Do preto, do cinza, do branco. Nesse filme, inclusive, tem vezes que eu não enxergava o que estava acontecendo na tela. Mas acho que a ideia é essa, de tornar o filme mais imersivo. Tu entra na escuridão, assim. Mais ou menos isso. E também eu acho que para criar o clima específico desse. Eu confesso que não sei se... Tô processando ainda, mas de qualquer maneira. Achei ele com camadas, né? A gente tá falando, camadas, tá na moda, não sei mais o que, mas vamos lá. Tem uma parte ali meio terror com Exorcista e meio com Darth Vader junto ali, que às vezes me dava, assim, uma certa... Mas, de linhas gerais, ele é um filme de terror. Ao contrário do de 92, que ele é muito mais um drama, e um drama romântico ainda. Tinha uma questão em torno do amor propriamente dito, do que nesse caso, que é uma posse. Esse caso é mais sexo mesmo. Ele é... Posse. Exato, de poder e de possessão e desse tipo de controle, não de um amor que passa por épocas e vai vir a ser resgatado, né? Pra quem não assistiu o de 92. E tu até gera, em 92, uma certa empatia com o Drácula de tentar sobreviver a tudo e a todos, de todas as maneiras, para reencontrar o amor, que nesse caso, meio que esse argumento não existe, e eu não quero dar um spoiler agora, né, dessa discussão. Mas vamos lá. Teve algumas coisas que me incomodaram um pouco, que talvez não me faça... eu adorei. Eu achei que é um bom filme de terror. Ele tem cenas que te dá um susto ali, mas mesmo nessas cenas ela é bem feita. Ela não é gratuita, por assim dizer. Tem uma parte aí da questão de filmagem mesmo, umas coisas meio... dele tentar encaixar uma passagem na outra. Eu achei que uma vez ou outra fica legal, depois fica meio cansativo. Tipo, aquela coisa de tu pega o cabelo, o preto do cabelo dela pra abrir uma porta na outra cena, e daí depois tu pega um close pra ir pra outra cena. Eu acho que ela funciona 1, 2 vezes, depois ela vai ficando meio cansativa ou meio repetitiva, assim. Acho que... eu fiquei muito pensando durante o filme a que ele vem, assim, ao que ele se propõe. Por que tu vai fazer uma refilmagem? Por que tu vai fazer uma releitura? Porque pra mim, na verdade, ele é muito mais uma releitura, porque ele traz outros elementos. Achei muito bacana essa história que tu falou ali, de tipo, ele traz os ratos como uma peste que chega. Eu acho que ele serve de uma certa maneira, até pelo elenco, porque quando eu fui olhar o elenco com mais calma, me parece que são 2 atores que estão numa crescente, que já tem um certo know-how. Então, daqui a pouco, para tentar apresentar para uma nova geração que daqui a pouco não tenha visto, levando em consideração que o anterior é de 30 anos e o primeiro é de mais de um século atrás. 102 anos. Então, assim, daqui a pouco trazer isso novamente com uma nova leitura, com novos efeitos especiais, com novas
propostas. Então ele acaba sendo um filme único e ele tem essa pegada única, gótica mesmo, né, que tu falou, que foi um termo que eu fiquei tentando pensar durante o filme, porque tu acaba distinguindo. Então ele é realmente um filme fácil daqui a pouco de não ser gostado por uns e ser adorado por outros, porque ele faz apostas e eu acho que ele vai bem, mas eu ainda tô no meio termo, assim, de amei ou não amei. Eles falam bastante em quarentena, no ar começam os ratos ali na questão da praia. Eu só pensava, meu Deus, a economia. Não, meu mas, Deus, como vai funcionar a economia de Whitburn? Não, e eu só fiquei pensando assim, vamos fechar as cidades e ninguém vai sair, daí o outro chega lá e diz, eu vou sair sim, eu vou sair, não vai ser vocês que vão me segurar aqui. Assim como as pulgas que pulam com a Covid, né? Não tinha um papo assim. Então, eu revi essa semana tanto o filme de 22 quanto o Drácula de Bram Stoker do Coppola. Tá todo mundo falando, mas tem um outro Drácula que é muito bom, que é o de 39, aquele, tá? Com o Bela Lugosi. Mas esse é uma história também um pouco mais própria, digamos assim, né? E eu acho que tem alguma referência aqui, talvez. Quero crer que é isso, tá? E tem um outro também, que é um outro Nosferatu ali de 79, eu acho que é do Herzog. Tem, do Herzog. E tem um outro filme ali, acho que, não sei se dos anos 90, 2000, que é como se fosse a refilmagem. Isso, a refilmagem é os bastidores do Nosferatu. Isso. Que é com o William Dafoe fazendo o Max Schreck, né? Que é o ator original. Inclusive no Trivia, no Batman o Retorno, aquele lá atrás do Tim Burton, o vilão vivido pelo Christopher Walken se chama Max Schreck, em referência ao ator. Assim, C-pop também é cultura. C-pop também é cultura. Cultura pop, mas cultura. Eu acho ele um filme de terror. Mas assim, eu fiquei mais impressionado com um filme mudo de 100 anos atrás do que com esse filme. O do Coppola eu nem conto, porque pra mim ele é... Não sei, eu sou suspeito de falar, porque aquilo ali pra mim é um dos melhores filmes que eu já vi. Eu tenho uma memória afetiva dele, porque eu lembro de... Não sei quantos anos eu tinha, 14, 15. E eu fui ver o Drácula do Coppola no cinema. Eu nem vou lembrar, é uma sala que tinha ali na 24, perto do Parcão. Não vou lembrar o nome da sala. E a sessão estava cheia e eu tive que ver sentado na escada para tu ver como lotava naquela época. Eu me lembro, já que estou fazendo referência dos anos 90, aí, eu lembro de uma aula de semiótica com Tata Pimentel. Eu tive essa mesma aula, que ele faz a referência com a AIDS. Ele disse que esse filme é sobre a AIDS. Isso, exatamente. Famecos, né? Momento Famecos. Alguém levantou e disse... Mas eu não vi em nenhum lugar isso. As pessoas inteligentes perceberam. Eu lembro de ter uma discussão em aula e tinha uma entrevista do Coppola dizendo que não estou fazendo nenhuma referência antes. E aí o Tatata falou uma coisa que eu tendo a concordar muito. Não interessa qual é a intenção. A arte, quando tu botou na rua, a interpretação é de quem interpreta. Mas pra mim eu concordo em parte ali com o que a Maureen falou. Ele é um drama, eu acho que ele também é um filme de terror. O filme de 92 também é um filme de terror, mas é um filme de terror com um elemento dramático muito maior. Quem leu... Eu li, eu sei que a Maureen leu, não sei se tu leu o livro, o Drácula do Bram Stoker. É de 1800 e lá vai pipocada, né? Todo mundo leu aqui. Todo mundo leu. Estamos aqui 100% de aproveitamento. Aquele tijolinho. É sensacional, cara. E é um livro de terror, assim. É contado através de cartas. Isso, ele tem uma capacidade de imersão impressionante, assim. E o Drácula do Bram Stoker é bem aquilo ali, assim. Tem Tanto que as cartas estão presentes ao longo do filme. Porque daí as cartas te dão a certeza de que alguém escreveu e te davam sempre aquela sensação do que vai vir na próxima, isso. Né? Enfim. E aquele filme eu achei... Ao contrário desse, o Drácula do... Eu vou comparar muito aqui, tá? Com os outros dois. O Drácula do Coppola é muito colorido, né?
Esse aqui não. Ele tem a mesma estética em termos de fotografia. Não vi. Até confesso que pequei aqui, não vi se o diretor de fotografia é o mesmo. Imagino que sim. Ele tem a mesma estética da bruxa e do farol mais ainda, né? O farol é preto e branco, né? O farol é preto e branco todo. E o Homem do Norte tem umas luzes de fogo aqui e ali, mas é basicamente isso, assim. Esse aqui eu até acho... Ele adora gente velho pelado numa caverna fazendo ritual pagão, né? Ele adora. Inclusive, pela primeira vez No na meio da história... floresta. Antes de chegar na caverna tem uma floresta. Pela primeira vez na história dos filmes de Drácula, aparece um Bilal do Drácula, né? Nos outros filmes nunca teve Bilal do Drácula. Até porque ele usa, né? E... mano, do Coppola ele usava bastante também, né? Tem algumas cenas ali que eu tomei como referência, assim, o jeito que ele faz a fotografia. E eu vi, o Henrique estava o Henrique, que era nosso colega aqui, o Henrique Massaro estava também na cabine de imprensa. Collab, E tava falando ali que o filme do lá de 22, ele é um filme preto e branco peronomútil, né? Porque ele usa as cores ali para mostrar que é de dia, que é de noite. Então tem horas que é um sépia mais amarelado, tem horas que é um sépia meio azulado, que tem, para mim, uma das melhores cenas do filme original, que nesse aqui não tem. Eu acho que para não correr a chance de ficar engraçado. Não, de ficar engraçado, porque no filme original tem uma hora que o Orlok chega... E ele tá indo pra casa que ele comprou com o caixãozinho embaixo do braço, assim. E ele vai caminhando, e aquela câmera, né, que quadro a quadro era diferente ainda. E tem um momento que é engraçado, porque ele até olha pros lados, assim, tipo assim, o Orlok tá olhando pro lado pra ver se não vem carro, assim. E era uma cena meio ridícula, assim, mas enfim, e agora não teve. E eu acho que aqui, em alguns momentos, ele faz um jogo de cores, assim, tipo, ele usa o elemento do fogo para a cena ficar mais amarelada. Tem uma cena que para mim é a mais bonita, quando o Hutter tá chegando na Transilvânia ali e a carruagem do Orlok vem. Aquela cena é muito bonita. Ela é muito bonita. E ela é mais azulada, né? Também tem isso, assim. Então, acho que nesse aspecto ele é uma releitura que respeita o original, assim. Mas, assim, vamos lá, vamos começar com as ressalvas. Eu não sei se eu curti, talvez eu esteja só usando de meias palavras para dizer que eu não curti do Orlok em si, cara. Eu achei o sotaque, é o Bill Skarsgård, que é o mesmo do It, né? Esse cara pegou fama para fazer monstro, né? Monstro grande. Aliás, com o Eggers eu tinha trabalhado com o irmão dele, né? Com o Alexander Skarsgård no Homem do Norte. Que é o irmão bonito. É o irmão bonito. O que compra lá... Sim, o Succession. Me esqueci o nome. Whaler? É o Elon Musk. Exatamente. Os Roy lá. Sim, mas é o irmão bonito. Cara, eu achei o sotaque dele aqui, que basicamente é o que carrega, né? É o tamanho, o bigode e o sotaque, assim. Cara, eu achei quase desrespeitoso aquele sotaque, assim. Eu não sei se é para ser uma referência, homenagem ao Bela Lugosi, que o Bela Lugosi não sabia falar inglês, né? O Bela Lugosi, quando gravou o Drácula, ele não sabia falar inglês, então ele decorava as sílabas. Então, por isso que as frases eram aquilo: Listen to them, children of the night. E aqui ele arrasta, cara, tem horas que ele parece um Galvão Bueno falando assim. Ele arrasta com aquela sonorização de Darth Vader a ideia é pra marcar, e é aquela questão do leste europeu falando inglês. Exato, mas é caricatural demais. Quase xenofóbico. Não acho. Porque ele fala assim, o Conde Orlok. Não, o que me incomodou e mais foi fica... a vozinha aquele abafamento. Aquilo que me incomodou mais. Porque ele fala, não tem o listen to them, mas era como se fosse listen to them. E aí ele fica assim, cara. Cara, assim, achei ruim o Orlok do filme. Acho uma opção válida, mas estranhei o fato dele não mostrar quase nunca o Orlok, assim, né?
Porque o Nosferatu parece seguido no Eu filme acho original. que É uma opção. Eu acho que aí são por duas coisas. Propostas, Eu tô chutando aqui. Uma foi pra dar esse clima mais de tudo, realmente não ver o mal, tu sabe que o mal tá ali, mas tu não dá cara pra ele, tu não sabe identificar, quando não ser no final, ali depois a gente vai falar uma parte dos spoilers. E a outra eu acho porque o primeiro é muito marcante. Então por mais que ele fizesse esse novo, não ia... Tu vê o Nosferatu, a primeira coisa que tu fala em Nosferatu, tu lembra do Nosferatu filme de 22. Mesmo Shrek. quem não viu o filme sabe quem é Sim. aquela imagem. E tu competir com aquela imagem tão marcante é difícil, assim. Então acho que a opção de não usar também é isso de tu não fazer Tanto essa... que algumas das imagens mais clássicas ele não tenta fazer, né? Que é o Nosferatu subindo a escada e é só a sombra. Ele faz aquele jogo no começo, que também é uma cena bonita, né? Que a cortina... Cortina? Né? Uma cortina que vai vindo assim e ele só aparece na sombra. Quando ela sai, ele sai também. Mas assim, cara, não entendi muito ali a proposta. Não comprei muito a ideia, na verdade. Me pareceu mais um filme de monstro do que um filme de vampiro. A história dos ratos que vocês falam concordo, é a história da peste e tudo mais, mas também isso já tinha no Nosferatu original. Inclusive tem uma parada que eu acho mais legal, que tem um cara, um representante do governo que vai batendo, vai fazendo uma barulheira na rua e as pessoas vão para a janela para ele dar um aviso. Era como se fosse o Twitter da época para dizer, não pode sair de casa porque tem a peste e tudo mais. Mas concordo com o Márcio, acho que pode fazer essa relação aí com a nova praga aí que foi a Covid. Mas assim, me pareceu... Até porque se fosse o Twitter ia vir um outro passando desinformação atrás também. Exatamente. Isso é mentira, é mentira. E antes da terceira informação teria um anúncio. Como ratos. Antes teria um anúncio do Starlink e outro do jogo do Tigrinho. Mas assim, me pareceu mais um filme de monstro do que... Sabe, tem mais exorcismo do que mordida nesse filme. Tem uma cena que... ali que eu acho que o filme me perdeu mais, assim, cara. Que é quando ela tá praticamente possuída, assim. Que isso não tem nos outros, cara. Tem, ela fica... Não daquele jeito. Não, é a forma que tu representa diferente. Assim. Não de levitar, assim. Não, aí é a forma como tu representa, aí tu pode usar os elementos, ele escolheu esse elemento. O Renato ficou bravo comigo aqui e baixou minha cadeira. Mas a personagem que geralmente é seduzida pelo Drácula, seja do Bram Stoker ou de outras versões, assim, ela fica sobre encanto. E ela fica diferente. Sim. Em alguns ele morde ela e daí ela vai virando vampira, e outros ela vai só saindo a sobre Lucy encanto. no Bram Stoker e ela no original. E a forma que ele usou pra representar foi essa, de ela tá meio que era como ele ia fazer uma possessão à distância, assim, sabe? A questão a partir daí, nos outros filmes, tu vê que ela tá sob encanto. A expressão que tu usou é ótima. No filme, ali, me parece que ele passa a ser um filme sobre exorcismo. É que esse filme ele é mais visceral, assim, que era um pouco que a Marlon estava falando que o filme do Bram Stoker é uma história de amor, assim. E a Marlon falou de possessão pela questão, acho que demoníaca, né? Possessão e poder, né? E ele é o tempo todo referido como um demônio. Sim. E é a questão da posse da personagem. Por isso que eu acho que, não sei se foi tu, se foi o Henrique que comentou da questão dele querer fazer o filme sobre ela, né? Sobre a Ellen Hunter. O Henrique. Não é tanto, concordo que ele não é um filme sobre a personagem, mas ela é que detém o poder de toda a história. Ali. Até mais espaço que nos outros. O Winona Ryder tem bastante. Não só de ter mais espaço, mas de conduzir a história, assim. Porque quando o cara... Primeiro ela não quer que o cara... Sobe a trilha de spoiler. Zero. I see dead Era isso que eu ia dizer, vamos liberar de uma vez? Agora me dei conta. Ufa. Quase, batemos na trave. Mas que esse spoiler. filme só vai entrar em janeiro, né? Mas assim, hoje nós batemos um recorde, né? Porque é spoiler de mais de 100 anos. né? Mais de 100 anos. Não, mas é que tem uma discussão que eu não me lembro de ter tido nos outros. Desculpa, Márcio, Não, mas não. é que eu acho que vai acabar encaixando com isso. Que é quando ela diz que ele é dela. E ela convidou ele. Quer dizer, como a gente estava comentando, o de 92 é uma história de amor de quando eles eram vivos.
E que permaneceu na eternidade, vamos dizer assim. E ali não, ali fica uma coisa como se fosse a melancolia dela se transformou nele, e que isso faz muito sentido se a gente vai fazer uma analogia de um monstro que suga a tua vitalidade, a tua energia. Primeira vez que o Drácula trata de depressão. Melancolia no caso é a depressão. No caso gera, né, ela. Não, na verdade na época a melancolia era a depressão, né? Assim como a histeria era, Sim. né? Tanto é que tinha o termo histeria masculina, né? Que era pra quando for designar uma doença de mulher em homens, assim. Então, tem isso, assim, eu acho que ela, como tu falou bem, assim, ela invoca ele, no começo do filme mostra ela invocando, ele sai das profundezas, Tava porque quieto. ela chama Tava ele. quieto, tava lá Então dormindo. tem essa coisa dúbia dela não querer, mas ao mesmo tempo querer. E ela tem uma cena muito boa que ela tá discutindo com o marido, e que ela mostra todas essas personalidades numa cena só, né? Ela diz, olha, ele me se satisfez de uma maneira que tu não faz, né? Então, tipo, ela fica nesse triângulo, que nem é amoroso, mas é mais um triângulo, acho que Carnal. quase sexual, carnal entre os três ali. E no final, e aqui fazer um salto, mas só pra completar o pensamento, salto pro final do filme ali, que é quando ela tá na cama com o cara, com o vampiro no caso, ela faz ele continuar mordendo ela, possuindo ela no caso, mesmo ele sabendo que vai morrer. Então, tipo, ela, não, vem aqui, não, quero mais um pouco. E ele sabe que o sol tá nascendo e que ele não vai resistir, mas ele vai igual. Então, tipo, é ela que meio que coordena toda a trama ali do... Curiosamente, ele é um filme mais... Quer dizer, mais não. Ele é um filme que tem um aspecto sexual Sim, bem forte. forte. Mas, assim, o filme do o Nosferatu 22, nada, né? Mas o do Coppola era um filme muito sensual. E o do 39 também, do Bela gosta. Muito, muito sensual. Esse aqui, ele é mais cru. Ele não é sensual em nenhum momento. Não, ele é carnal. Ele é visceral mesmo. Sexo assim. bruto. O do Coppola, não. Ele era sexy o tempo todo, assim. Não, né? esse não. Esse Esse é não. a coisa mais física mesmo, menos emocional, assim. O Gary Oldman é um conquistador no filme. Aqui não. Que não, o cara é um cara que mostra, ele, quando ele tá dormindo, tem os vermes apodrecendo. Ele tá todo apodrecendo, a carne dele tá se desfazendo, assim. Então, tu Menos nota. o bigode. Menos o bigode. O bigode tem uma explicação. Parece que ele botou o bigode, o Eggers, no caso, né, na história, porque ele ficou como uma pessoa daquela época seria representada no século XIX. Normalmente uma pessoa, um conde. Como um monstro? Não. O personagem. um conde. As pessoas, os adultos mais com poderes aquisitivos maior, no caso de um conde, teria bigode. Então ele botou o bigode no cara porque naquela época ele seria um bigode. Então fisicamente ele se pareceria com aquilo ali, não com o filme do Nosferatu de 22, assim. Mas é isso, assim, é essa história. O Drácula, ele é um Drácula... Parece muito dente, né? Não Parece dente, né? A mordida, inclusive, não é no pescoço, a mordida é no peito. Mas isso já era no de 22, já era, né? Agora não me lembro, faz tempo que eu vi. Não revi. E agora. na verdade, o do Coppola também, né? Quando a Winona Ryder... quando o Gary Oldman morde ela... Não é a mordida. Ele corta aqui, ele corta abaixo do peito para ela tomar o sangue dele. Mas o Keanu Reeves também é mordido no peito. Quando ele tá com Mônica Bellucci e companhia, né? Quem não toparia? Quando ele fica preso lá no... Quem não cederia aos demônios, né? Outra trívia aí do Drácula, diz que tava no contra... Porque são E depois disso ele virou John Wick, né? as concubinas do Drácula. E aí, obviamente, foram ler o roteiro e as concubinas tinham que seduzir o cara lá, o Keanu Reeves. Elas, obviamente, estariam nuas e tal, em cena. E diz que beleza, a Mônica Bellucci e as outras assinaram o contrato. Elas sabiam que elas iam estar nuas. Mas o que chegou na hora e o Coppola estava todo mundo constrangido. Ninguém queria pedir para elas tirar a roupa. E o Coppola pediu pro filho, que é o Roman, que é também ator, né? Pede tu lá. Aí diz que o cara chegou... Também se constrangeu. Pediu para um diretor, um assistente de direção. Aí alguém foi lá. Tava todo mundo com medo de ver a Mônica Bellucci pelada. O Keanu Reeves só deixou porque elas não mataram o cachorro dele. Né? Exatamente. Com razão, né? Nossa, porque se ele tivesse matado o cachorro, ele tinha exterminado todas Todos as os famílias. Uma última curva do Bram Stoker, que não é o nosso tópico aqui. Mas o Keanu Reeves...
falou em entrevistas depois que ele não gosta muito da atuação dele naquele filme, que ele vinha de outros e tudo mais, e estava cansado. E o Coppola também deu algumas letras que ele acha que o casting não foi tão bom assim, mas enfim, ele tinha que escolher o Keanu Reeves, porque tinha que ter um jovem em ascensão para conseguir um outro público. Então, você acha que é meio notório que o Keanu Reeves não era o melhor papel. Ele seria o Hunter aqui, né? Ele seria o Hunter. Ele seria o Hunter aqui e ela seria, a Winona Ryder seria a personagem da... Que eu tava pensando, as duas atrizes também têm uma pegada bem diferente. Bem diferente não, mas um pouco diferente, né? Porque a gente tava falando antes de melancolia ou da depressão, que é o nome que se dava, mas se a gente vai pensar, a Winona, ela tinha uma... Uma ingenuidade, mas ela tinha vida, né? Sim. Essa menina, ela parece sempre com 2 pés... na cova. Assim, ela sempre passa uma sensação... E as imagens dela são sempre... Ela não te passa a vida em nenhum momento. Ela não me passa a vida, assim, tipo... Quando ele diz, inclusive, você não é desse mundo, eu acho que... Porque essa cena é bem no início, né? Que é o cartaz, inclusive. Tipo, ela começa o filme com aquela cena e fica olhando... Uau, já entrega... Porque... E naquele momento ele diz isso pra ela, né? Tipo, tu não tem humanidade, tu não é mais aqui. E eu acho que se essa era a ideia, ela entrega, porque parece que ela tá... Ela seduziu o demônio, no caso, né? Que poder, né? Que é uma questão... E a outra questão é que as demônio personagens... também é só chamar aquele... Desculpa aí, demônio, mas... Né? Quem? O Não, o demônio, no geral, né? Só, desse filme específico ou demônios como todos? Nesse filme, tipo, ela... Pô, vem aí. Mas assim, qualquer pessoa que assistiu Supernatural só e saber, a família tipo, Winchester, vai jogar, como é que é, o Ouija? Não, é isso. Mas assim, é só saber que tem umas encruzilhadas ali que se tu chamar, eles vêm e vão pedir alguma coisa. Por isso que eu falei, tipo, a questão dela, que eu acho que ela tem essa questão dúbia de querer e não querer ao mesmo tempo. Ela tem essa dualidade dentro dela. Ela tem assim. uma crise ali que ela explica uma parte da questão do pai, da questão da morte da mãe, enfim. Então ela tem essa questão. E as duas personagens as femininas do filme, assim, que é ela e a amiga dela, assim, elas fogem daquele estereótipo de moça virginal, desses filmes dos anos 70, Tanto que ela 90. Outra já tem filhos outra no primeiro, já tem filho, ela ela já disse que tinha tido, ela fala pro cara que já tinha tido relações com o próprio Orlok anteriormente, então, tipo assim, não é aquela fêmea virginal idealizada dos anos 60, não, é uma... Jovem pura. Não, jovem pura, exatamente não. Eu fiquei um pouco com a impressão de que... Uma personagem feminina mais completa, no caso. Talvez seja complexidade demais para esse elenco. Tipo assim, o Aaron Taylor Johnson, né? Que é o que faz ali o marido da outra menina que morre lá. É o que faz o Kick-Ass, né? Aquelas criancinhas, tu percebe que vai morrer no começo, né? Eu tinha certeza. Não, duas criancinhas que ficam o tempo falando do monstro, sabe? Essas aí vão ser as primeiras a ser jangadas. Não foram as primeiras, mas a hora que ele precisa entregar drama, cara, eu acho que ele não alcança. É que esse filme acho que não é pra ter drama mesmo. Não, mas eu digo em termos de atuação. Assim, acho que o Nicholas Hoult até ok, assim. O Willem Dafoe é um capítulo à parte, né? Porque, Sim, enfim, é impressionante. Ele ganha cena. Bota a camisa e sai jogando. Mas assim, ela não me convence eu muito. acho que ela tem algumas cenas que convencem e outras que ela... Não. Tu vê que ela tá fazendo um esforço pra entregar de novo, alguma coisa. assim, vou ser chato na comparação, mas tipo, tu pega o filme de 92 e, cara, o Gary Oldman tabelando com o Anthony Hopkins, né? Então... Não sei. E assim, uma outra discussão que é o Eggers, ele, junto com ele, foi até parou um pouco essa discussão, né, do novo terror, né? Mas ali tinha logo que era ele, o Ari Aster e o Jordan Peele. O Jordan Peele e acho que um pouco o Ty West também, né? Você entrou depois, né? Mas os três eram Mas era basicamente os três, assim. E vamos lá. Os três já tem 3 filmes, tá? Dá pra citar... mas assim, pelo menos 3 filmes conhecidos. O Eggers tem A Bruxa, O Farol... Vamos até deixar o Homem do Norte de fora, vamos pegar só 3 que sejam mais de terror. E agora o Nosferatu. O Ari Aster teve o Hereditário, o Midsommar,
O Botem Medo também é meio terror, né? É meio terror um pouco. Meio Tem terror. vários elementos ali, né? E o Jordan Peele tem o Corra, o Nós e o... Não Olhe. Não Olhe. Não Olhe, Não né? Olhe. Porque tem o Não Olhe, que é o Não Olhe pra cima, Ah, né? tem Não Olhe pra Isso, cima. é. Do Jordan Peele é não olhar Isso, pra nenhuma direção. Não Olhe. Não olhe. Não sei vocês, assim, mas me parece assim, o Jordan Peele tá muito na frente nessa... Se fosse uma disputa, Eu acho o que Jordan eles- Peele tá muito na frente. Eu acho que eles são diretores, embora Diferentes. sejam... são bem diferentes, né? Tipo, o Ari Aster tem uma pegada mais surreal e simbolista em alguns momentos. O Jordan Peele vai mais para a área do espetáculo, assim, né? Em todos os 3 filmes dele, especialmente no último, Não Olhe. E esse não, esse é um mais contido, é um mais soturno, mais gótico, mais sorumbático, assim. São filmes mais pesados, assim. São filmes mais... Os do Eggers, não tô dizendo que é o que eu gosto mais, mas são filmes mais densos, assim, que são talvez até mais difíceis de tu assistir, mas tu consegue respirar menos, ao contrário de todos os outros que tem um brilho esse maior. passa- É um bumbo o tempo inteiro. Assim. Então Esse tu... faz sentido com um pouco da minha... Não da implicância, mas eu não gostei da bruxa. Porque, tipo, eu fiquei pensando assim, mas tá construindo alguma coisa pra entregar o quê? Ele é um filme angustiante o tempo todo pra... Mas ele é sem susto, angustiante, assim, e daí, enfim, não me pegou tanto. O Homem do Norte, pra não errar de novo, eu até achei um filme ok, não achei espetacular, mas eu achei um filme bom, que entrega boas cenas. Só não que é de entrega... terror, né? Mas eu não acho ele um filme de terror. Da comparação que tu pode fazer desses 3, assim, é que todos quando chegaram no seu 3º ou 4º filme, assim, eles partiram para um filme mais, né, tanto o Eggers com O Homem do Norte, é um filme bem maior, bem mais caro, com mais recursos, tipo, Bem mais estúdio. bem mais estúdio. E acho que até teve muita influência de estúdio no próprio filme em si. Acho que a gente discutiu sobre isso na época, até no episódio. O Ari Aster também, com o filme do Botem Medo, é um filme, Mas épico esse, quase, né? Mas esse é, tipo assim, soltar da coleira, né? É um épico, né? Tipo, um filme de quase mais de 3 horas e com vários elementos, vários capítulos. Esse é sem estúdio, né? Se tivesse o estúdio, ele não não era saía. aquilo ali. Mas quando tu tem Joaquim Fênix junto contigo, abre muitas portas, assim. O Coringa 2 que eu diga. E o do Peele também, quando tu faz o filme do Não Olha, é um filme bem mais... Ali já tava bem com maior, cacife pra fazer o que... E esse é o primeiro filme pós-filme grande do Eggers. Tanto o Peele como o Ari Aster ainda não tem esse novo filme. Até porque eu acho que ele acaba largando antes, assim, porque ele entrou antes na parada. E eu acho que o filme funciona. Assim, ele parece um retorno um pouco à questão da bruxa ali, né? Parece que ele volta um pouco, retrocede algumas casas em relação ao que ele fez no Homem do Norte. Mas, de qualquer forma, para mim o filme funcionou. Assim, eu gostei. Acho que ele não é um filme que... Ele não é um filme tão importante conceitualmente para o cinema como foi o filme de 22. Talvez ele não seja um filme com uma ambição tão grande como o do Coppola, né? O Coppola é um cara que tem um ego maior que esse prédio, então o filme meio que explica isso, assim. Mas ele é um filme... Acho que eu estava comentando até, a gente estava fazendo com o Henrique falou dos 24 filmes do ano, acho que não precisa chegar tanto, assim. Né? Eu acho que ele está entre os 10, talvez entre os 5 melhores filmes do ano para mim, assim. Se eu for pegar tudo que a gente viu... Não vou nem fazer uma comparação com esses filmes mais clássicos que o Carlos está falando, porque eu acho que é até meio injusto, assim, pegar e comparar com filmes que marcaram época, assim. E tu jogar essa responsabilidade. Como tu dizer, o meio-campo, o guri o Gabriel Mack, tu tem que ser o Ronaldinho. Se tu não for o Ronaldinho, tu não vai funcionar. Tá aí o Bruno com o Ronaldinho. Tá aí o Bruno que não funcionou. Então, eu acho que é meio responsabilidade demais. Que o Eggers meio que assume no momento que ele faz o filme sobre o Nosferatu, mas vamos relativizar. Assim, mas eu acho que esse filme, se a gente for comparar, só para terminar o raciocínio com esse ano, ele é do nível e até um pouco melhor, eu acho que ele representa melhor do que aquele da Primeira Profecia, que a gente falou e elogiou tanto no começo do ano, assim, acho que foi um que a gente viu lá por maio, junho, sei lá, que é o filme que é o prequel da Profecia, né, que funciona, que é muito bom, tem clima, tem susto, tem terror e talvez seja um dos melhores filmes do ano. Eu acho que esse tá na mesma vibe, se é que não tá acima, assim. Até porque a ambição dele é um pouco maior. Eu acho que é com esse tipo de filme que ele tem que ser comparado nesse momento. É que assim, eu entendo que é ruim a comparação, mas também acho que é inevitável. Se tu vai fazer uma releitura, a comparação vai ser com o original. Não, eu concordo, mas eu também acho que é o seguinte, voltando à parte de que se a gente for pensar, a que se propõe. Se a gente vai pensar que ele traz uma nova leitura
pros olhos de hoje, daqui a pouco o pessoal que olhar esse filme, sei lá, o pessoal de 20, 30 anos olhar esse filme, daqui a pouco que olhar Tipo o do eu, Coppola. assim. Tipo tu. E vai olhar o do Coppola hoje, assim, sem nunca ter visto antes, sem muita referência. Daqui a pouco vai achar uma coisa exagerada demais, ou vai achar uma coisa que daqui a pouco não tem o mesmo... Porque eu acho que também são filmes diferentes, dependendo da bagagem que tu que tu tem, entendeu? Por exemplo, eu acho que o primeiro que eu vi foi o Nosferatu, inclusive. Então, mas eu tinha lido o livro, então tu traz outros elementos pra discussão que tá no teu cérebro. Talvez eu tenha encontrado agora o termo que me faltou antes. Que bom, tava na hora. O Drácula do Coppola é um épico. Esses dois não são épicos. E nem querem ser. Esses dois tá falando Os dois Nosferatu. Os dois Nosferatu. Acho que nem é a proposta. O do Coppola, a proposta era ser um épico. Tem toda a parte histórica, ele te contextualiza tudo, ele não dá muito espaço para tu ter dúvidas. É isso e é aquilo. Então, acho que nesse sentido são propostas diferentes, mas enfim, cara. Só para dar mais 2 exemplos de filme de Drácula aí, para quem quiser, né? Tem um que é sobre, que a gente, acho que fez o episódio ano passado, eu não sei se fiz contigo, acho que não. Não, que é A Viagem do Deméter. Não, eu acho que eu fiz contigo. Deus, eu pulei esse. Que é um filme sobre a viagem de navio que o Drácula faz dos Cárpatos até Londres, no caso. Aí era até Whitburn, que era uma cidade fictícia. É um filme? Isso é um filme. Tá, o filme tá se passa todo dentro do navio. Que é toda nesse trecho que tá mostra os Prime, marinheiros ali. Tá no Prime, eu acho. Que, assim, com todos, tipo, não é do mesmo nível, a gente tá falando de um filme bem abaixo e tal, mas toda a questão do soturno, da escuridão e de tu usar como clima e questão do tempo, ele também tem, assim, então pra quem tá curioso de ver, é um filme que meio que passou batido, assim. E outro tem aquela série do Drácula, que eu acho que tá na Netflix, em 13 episódios, cada episódio tem 1 hora e pouco, que até o primeiro episódio é legal e depois ela desanda, assim, uma série britânica, eu acho que é Drácula. Que é com o Reeves lá, o cara do Match Point, né? Isso. E, tipo, Não, o que eu tava pensando é como a obra do Bram Stoker deu origem a tantas coisas, né? Afora as trocentas releituras de Drácula e do Nosferatu que eu... Cara, o ano passado o Drácula a gente foi Verso ver... é enorme. O Drácula Verso é ótimo. Tipo, já teve filme do Van Helsing, tudo que é filme ruim, né? Já teve filme só sobre o Van Helsing. O ano passado a gente viu um filme só sobre o Renfield, que era horroroso. Nicolas Cage era vampiro. E era... Cara, não era horroroso. Não, era horroroso. Ele tinha uma piada sobre Ska e era a única coisa que se salvava naquele filme. E, coincidentemente, era com o Nicholas Hoult também, né? Ele era o herói. Ele era o Renfield. Não. Ele era o Renfield? Não, o Renfield era o... Nicolas Cage era o vampiro e ele o Nicolas Cage era o vampiro ele e era o o Renfield, isso. Então, assim, próximo filme provavelmente ele vai ser o Drácula, né? Ou a Lucy, né? Tá escalando, né? Tá subindo. Ou a Lucy, Tá subindo. né? Mas, enfim, antes da gente ir para as dicas, vamos dar as notinhas, então. Márcio começa. Eu dei 4 estrelinhas. Eu fico com 3,5, porque ainda tô em dúvida. Tá, então eu fico com 3. E aí fechamos em 3,5. Tá bom. Tá, Ok. tá ok. Então agora sim, vamos para as dicas. A Maureen faz uma cara, então o Márcio começa. Eu também não tenho visto muito filme antigo, né? Tipo, eu vi Carrie, é estranha, esse final de semana, fazia tempo que eu não revia. Bem bom, até indico pra quem não viu. Filme sobre menstruação. E... Sério? Não? Sério. Mas não é ele que eu vou dar de dica, ele tá... Quem quiser ver, tá no Prime. O filme que eu vou falar, ele tá na Apple TV Plus, que é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, que é o Blitz. Assim, ele é um filme bem 3 estrelas, assim, não é 4 estrelas, não é um filme essencial, preciso ver esse filme do ano. Embora eu acho que ele tenha sido cotado em algumas categorias, talvez, do Oscar, mas não merece nenhuma delas, eu acho. É um filme que se passa em Londres, durante o período da Blitz alemã na Segunda Guerra, então a galera fugindo dos bombardeios alemães. São 2 personagens principais, a mãe e o filho, que o marido morreu já, daí tem a mãe e o filho, e eles se separam durante a batalha, né, porque ela manda o filho para outro lugar para fugir da área de perigo, e o guri acaba fugindo do trem e acaba querendo voltar para casa, então o filme acaba sendo essa questão do desencontro entre eles, assim. Vale muito pelas questões dos bombardeios, eu acho que as representações bem interessantes, embora não seja uma coisa
maximalista, mais produção com recursos mais limitados, assim, mas mesmo assim funciona e dá uma sensação bem assustadora do que era o bombardeio dessas bombas incendiárias que largavam no... Saoirse Ronan? Ela mesma, não. a nossa Lady Bird. É, a nossa Lady Bird. E o Paul Weller, né? Que como o pai dela, o avô do menino, o Paul Weller, o vocalista... Paul Weller? O Paul Weller, guitarrista e vocalista do The Jam, né? E hoje em carreira Se solo. olhar bem, tem o Noel Gallagher escondido. Deve ali, ter né? uns buracos. Hoje já é o filme da vida do Tom... Mas o Paul Weller já faz papel de vovô, né? Pra te ver como estamos é isso aí. na fila do barco. É Apple TV, né? Apple TV Plus, Entrou na Apple, eu não vi ainda com a Scarlett Johansson, né? Do Como Vender a Lua. Como Vender a Lua, assim, eu não vi ainda também. Curioso pra ver esse filme. Apesar de não ter grandes expectativas. Maureen. M. Xavier. Pois é. Eu vou com um filme que eu vi esses dias, entrou no MUBI, chamado Dias Perfeitos. E só para dizer que eu estive no Japão, trabalhando, obviamente, né? Receita Federal, por favor, não foi a passeio, foi a trabalho. E a história de um... É engraçado, né? O quanto a gente tá tão bitolado, tá tão numa rota cíclica e enlouquecedora de redes sociais, de estímulos e de consumismo e de... Enfim, que esse filme, ele é de uma delicadeza com a vida absurda, assim. Que é... Tudo gira em torno do cara que limpa os banheiros públicos de Tóquio. E eu estive em Tóquio e não tive nenhum banheiro. Tem vários banheiros que parecem ser muito legais. E não assim. limpou nenhum. Não limpei nenhum, não usei nenhum também. Enfim. Durante todo o período teve em Tóquio? Não. Em 2 semanas? Não, nenhum banheiro público. Ah, entendi. Não, é que ali ele trabalha limpando os banheiros públicos. Sim. E, abre aspas, a parte bacana dos banheiros... Da maioria dos banheiros, né, em Tóquio, pelo menos das instalações, vamos dizer, mais convencionais, é que ele tem várias funções, né? Inclusive funções deixar ele quentinho. Enfim, voltando ao que interessa. E tem umas discussões que a gente não faz, e esse filme provoca, né? O que é um dia perfeito, né? O que mais vale, né? A tua conta bancária e as coisas que tu tem que se submeter, quando simplesmente ser honesto ali, pagar tuas contas, comer alguma coisa com as pessoas que tu conhece na hora que tu quer. Enfim, tá no MUBI. Ele não é muito longo, é 2 horas. Vale a pena. Aqui ele tá dando como se ele estivesse no Prime também. Enfim, ele tá no Prime pelo via MUBI. É que ele tá via MUBI, né? O sistema tá enganando, né? Pra variar, nunca pode ser muito. Mas ele é do Enfim, MUBI. ele é de 2023, pra quem não assistiu. Vale a pena, não vou dar notinhas aqui. Esse filme, ele já é o filme mais citado aqui, né? Porque ele foi citado nas dicas muito bom. 2 de 3 edições. Eu gosto da versão do House Brenda of... falou, eu falei. eu gosto da versão japonesa do House of the Rising Sun, ali, que a mulher verdade, canta no que a mar. mulher canta, né? Ela faz o karaokê. Sim. Isso. Cara, eu vou dar 2 dicas de vampiros, então. Uma que eu já devo ter falado aqui várias vezes. Drácula pode ser... de Bram Stoker, não? Também, o Drácula de Bram Stoker pra mim é essencial, é daqueles filmes 5 estrelas. Ele tá no Max, eu sei que ele tá, eu vi no Max esses dias, não sei se tá em algum outro. Cara, filmaço pra mim, filmaço. Não, eu ia dar outras 2 dicas que na verdade são uma só, porque pode ser tanto o filme quanto a série, que é o Que Fazemos nas Sombras. Eu já falei aqui outras vezes que é uma comédia, um documentário comédia, né? Como se fosse é um documentário como se fosse verdade, mas não é, né? Porque acompanha ali um grupo de vampiros. O filme tem o Taika Waititi e o cara do Fly of the Conchords, que eu não vou lembrar o nome agora, também. O filme é até melhor que a série, mas a série também é muito boa. A série tá no Max, acho também. Era no Disney Plus, não sei se... Disney Plus, isso. É porque era do Star, né? Era do Star Plus. Tá no Disney. O filme, até um tempo atrás, estava no MUBI. Não sei se ainda tá. Acho que sim. Tem até o nosso amigo Mark Hamill faz participação aí numa das temporadas como um outro vampiro também. A série é bem divertida, cara. Bem divertida. Todo ano, ela é daquelas que ela nunca ganha, mas todo ano ela tá indicada a Emmy e Globo de Ouro de melhor comédia. Mas, assim, não é
tipo de comédia pra todo mundo, assim. Ela não vai concorrer com Abbott Elementary, assim, pra ganhar. Se bem que não tem que ganhar do Rex mesmo, porque o Rex esse ano foi fantástico. Mas pra mim a dica é essa, O que Fazemos nas Sombras, o filme e a série. Levantei a mão aqui na conferência do Zoom aqui, só porque tem uma dica, na verdade, esqueçam a minha dica anterior, a minha dica que vale é essa agora. Não vejam Blitz, esqueçam Blitz. Na verdade é um filme que eu até ia dar de dica bem me esquecendo, que tá no YouTube, legendado em português, então é um filme australiano de 71, chamado Que cultura! Pelos Caminhos do Inferno, que é um filme que o Kleber Machado já falou que usou como referência pro Bacurau. Então, o filme... Kleber Machado? Não, Kleber Machado não. Eu fiquei pensando. No peito, na grama. O do Bacurau, o diretor do Bacurau, Kleber Mendonça. O Kleber Machado, sensacional. Gente, estraguei a dica, Vamos lá. Mas vamos lá. Peito na grama no inferno. O Thiago edita isso aí depois, ou não, né? Ou deixa não. assim, Ou não. Deixa assim. Então, Pelos Caminhos do Inferno é a história de um professor que mora numa cidadezinha do interior da Austrália e entra em férias, ele odeia o trabalho dele, tu percebe quando acaba a aula ali que não suporta mais, e ele quer chegar em... eu não me lembro se é Adelaide ou... sei lá, uma das cidades mais famosas da Austrália ali. E daí ele faz um pit stop numa cidade menor que a cidade dele, né? E fica um dia ali, quer dizer, a ideia dele é ficar um dia ali. E ele acaba ficando uma semana, assim, e como se ele tivesse entrado no inferno mesmo, porque ele não consegue sair. É um lugar extremamente quente, acho que é o filme que eu senti mais calor da minha vida. Porto Alegre? É. Tipo, o filme, os caras passam o filme inteiro bebendo cerveja. Bebendo cerveja. Eu fiquei de ressaca só vendo o filme. Assim. Chega uma hora que o cara acorda de ressaca e ele vai pegar, você tem uma água. E o cara diz, não, toma uma cerveja. Não, mas eu quero uma água. Não, toma uma cerveja que tu vai melhorar aí esse remedinho. Daí toma uma pílula, uma cerveja e começa a emendar a cerveja de novo. Assim. E assim, é o tempo inteiro. Tem certeza que é o inferno, não é para isso? Não, mas é triste. Daí tem uma cena que eles vão caçar canguru, que é uma cena famosa, assim. E daí eles caçam, o canguru fica triste, porque eles matam um monte de canguru, assim, uns só por esporte, outros para pegar alguma carne que eles usam no preparo de alguma coisa, assim. E no final do filme vem umas legendas, eu pensei, vai dizer que nenhum canguru foi feito. E não, daí diz assim, esse filme, essa caçada foi feita durante o período de caça a cangurus, autorizado pela secretaria. Então eles mataram os cangurus do filme. Vai ter aquele site, Does a Kangaroo Die? Vários, eles matam um monte de canguru, assim, então é realmente bem triste, assim. Mas o filme é isso, assim, é como as pessoas se tornam totalmente animalescas em determinados momentos, assim, por causa do clima em que eles vivem, da maneira como eles se relacionam. O filme é excessivamente masculino, assim. Tem uma personagem feminina só que, enfim, não vou contar também para não ter spoiler, assim, mas é o tempo todo uma galera bebendo cerveja e fazendo merda o filme inteiro, assim. E foi bom pra você? O filme é muito bom, mas ele é desconfortável, ele é extremamente incômodo, assim, tu chega no final meio, não sei se meio repugnado, mas fica meio, mas o filme te impacta bastante, assim. Então é Pelos Caminhos do Inferno, Wake Up in Fright, se eu não me engano o nome em inglês, e ele tá no YouTube, é só catar ali. Só uma última dica mesmo, o livro, né? Drácula do Bram Stoker, né? Caso não tenha ficado claro aqui, que todo mundo leu e gostou, né? Você tem que providenciar uma nova edição pra mim, porque... Tem umas edições bem bonitas, né? A minha é aquela de bolso, que é um tijolo assim, né? Exato. Mas acho que eu não tenho mais nenhuma. Eu vi que tem umas edições bem bonitas aí. Então era isso, né? A edição é com o Thiago Basso e a gente volta a qualquer momento aí, certo? Um abraço, tchau. I'm ready.